Bom dia, bem-vindos a mais uma jornada voluntária Como Sua Empresa Comunica. Esse é o segundo episódio, nós vamos falar hoje sobre públicos, e é um tema muito comum e, ao mesmo tempo, um tema muito complexo, e eu espero que todos gostem e participem, e então vamos lá a esse bate-papo, que é um bate-papo muito interessante. Para começarmos a nossa jornada de hoje, eu vou ler o aviso legal. O nosso evento está sendo gravado, né? É um evento realizado por mim, Anita Cardoso Consultoria. A gravação poderá incluir dados dos participantes, como vozes, imagens ou nomes. Ao participar, você está ciente e concorda que a gravação poderá ser utilizada por mim em meus canais de comunicação. Eu vou falar rapidamente sobre mim, para quem ainda não me conhece. Eu sou mestre em comunicação, sou especialista em responsabilidade social e sou relações públicas. Sou autora do livro Storytelling como recurso estratégico comunicacional e sou coautora no livro Chá com Elas, e falo de 55 anos em 6.300 caracteres. Sou co-founder da Moonlog, presidente do Conselho Regional de Relações Públicas, Terceira Região, Minas Gerais e Espírito Santo, palestrante e consultora na área de comunicação organizacional, responsabilidade social e compliance. E tenho sido jurada do Prêmio Aberge desde 2006. Eu atuo há 31 anos nas áreas na área de indústrias de mineração, celulose, papel, automobilístico, nos estados de Minas Gerais, Pará e Bahia, nas áreas de gestão de risco, crise, stakeholder, compliance, na gestão de campanhas de comunicação interna, na gestão de campanhas institucionais, gestão de campanhas de mídias em geral, comunicação e relacionamento com o consumidor, relacionamento com a imprensa, agências de publicidade e propaganda, órgãos comunitários, governo, entidades de classe, ONGs, grandes empresas e gestão de desenvolvimentos e campanhas de responsabilidade social, sustentabilidade empresarial, gestão de museus, centros de memória empresarial e gestão de eventos especiais e solenidades. Só aqui, nessa aba com quem eu me relaciono, já deu para perceber o quanto de públicos que a gente se relaciona, que a gente conversa o tempo todo. Então, o primeiro slide que a gente coloca aqui e que a gente pergunta é quem são os públicos? Como que a gente identifica os públicos? Onde estão os públicos? O que eles querem? O que é público-alvo? Como definir o público-alvo? Está aparecendo até aquelas perguntas lá do Globo Repórter. Mas é muito importante a gente entender, porque por mais simples que a gente ache, eu vou fazer ali uma empresa de brigadeiro e vou vender. Quem compra para mim são os públicos, tá certo? Mas também não é tão simples assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre públicos e público-alvo. Para definir um pouco sobre públicos, eu separei em duas abas. Primeiro públicos e depois nós vamos trabalhar público-alvos. Então, eu fiz essa engrenagem para que as pessoas possam entender. Todos os tipos de organização que podem existir. Podem existir. As empresas privadas são organizações, as empresas públicas são organizações, figuras públicas são organizações, pequenas empresas são organizações, uma escola é uma organização, uma ONG é uma organização. Então, um grupo de pessoas é uma organização, uma família em casa é uma organização. E por que nós estamos conversando, então, sobre públicos? E sempre sobre o viés de comunicação. Como que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou ter para comunicar melhor o meu negócio? Hoje, preferencialmente, com os meus públicos. Então, eu tenho que pensar primeiro no viés. Quem são os meus públicos? A minha organização? E como que eu vou comunicar com eles? Mas eu preciso saber quem são eles. Então, meus públicos podem ser diversos. Desde o meu fornecedor,
a comunidade onde eu estou inserida, onde eu trabalho, onde está a minha casa ou a minha empresa. O governo, né? O meu prefeito, a minha prefeitura, o meu estado, o meu país. Os meus clientes propriamente ditos, que serão os meus públicos-alvo diretos, os acionistas, as pessoas que investem na minha empresa, se essa empresa for uma empresa que tem alguém que investiu ali e que pôs algum dinheiro para que eu crescesse, a imprensa, aquelas pessoas que vão falar de mim numa mídia social, um blogueiro ou não, o jornal, a rádio, enfim, é uma gama enorme de públicos que nós temos. Esses públicos são realmente diversos. Como que eu identifico? Passo a passo, a gente tem várias técnicas para identificá-los e a gente vai discutir isso aqui aos pouquinhos. Dentro dessa engrenagem que vocês estão percebendo, a gente pode ver que eles estão em diversos lugares e pulverizados dentro da nossa comunidade local, na comunidade estadual, na comunidade nacional e na comunidade global. Dependendo do tamanho da sua organização, do seu negócio, o seu público pode estar em todos os lugares do mundo ou só ali dentro da sua comunidade local, dependendo do tamanho do seu negócio. Então, estar atento ao seu público é muito importante, porque a partir do momento que você entra, por exemplo, na mídia social, você pode estar na comunidade mundial, na comunidade global. Então, olhar para o seu público é olhar para muito além daquilo que você acha que é só, eu produzo só brigadeiro, Anita, então eu só vendo para as crianças ali do bairro. Mas, a partir do momento que você coloca numa mídia social, você pode estar vendendo para além do bairro, para além da cidade, colocando aquele brigadeiro para ir para uma padaria, para um supermercado e assim por diante. Então, o seu público ele pode ser muito maior do que aquele público que você imagina que é aquele só que compra, que é só o seu cliente que está ali. Então, público é muito mais do que só aquele que compra na sua mão. E é também o público-alvo, que é aquele que você quer atingir para você fazer com que seu negócio cresça, venda e que você faça com que prospere. É o primeiro mais importante que você quer atingir para que você venda o seu negócio. Público-alvo, então, é aquele grupo de pessoas que compõem o perfil de um determinado negócio a que se destina. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, públicos é o geralzão, é tudo aquilo que nos rodeia, é desde o fornecedor do seu chocolate para o seu brigadeiro, do leite condensado para o seu brigadeiro, para o imposto que você paga da sua MEI, né, para a nota, para a prefeitura que você emite a nota fiscal da sua MEI, até a pessoa que compra o seu produto. Isso tudo é público de uma maneira geral, mas público-alvo é aquele que você quer que compre o seu produto, é aquele que você quer atingir efetivamente para que seu negócio seja visto, seja comprado, seu serviço ou seu produto seja alcançado, para que as pessoas vejam e comprem e para que você prospere. Então, é o foco, é onde você quer apontar e mandar a seta e acertar. Portanto, é para elas, né, para aquele público que você se volta o foco das ações de marketing e vendas, considerando o interesse ou a predisposição em adquirir as suas soluções, seja serviço ou seja produto. Você vai voltar toda a sua energia para aquele público que você entende que vai querer comprar brigadeiro, para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, ou para aqueles tipos de pessoas diversas que você considera que querem, sim, e acham que aquelas pessoas gostam e querem comprar brigadeiro. Basicamente, o público-alvo é uma fatia da população que tem tudo a ver com o interesse da sua empresa. Então, eu acho que crianças de ensino médio, ou então crianças de 9 a 12 anos, essas gostam de brigadeiro no lanche, então eu vou vender para as mães que querem pôr isso no lanche. Ou então para aniversários infantis, eu vou fazer os brigadeiros para esse público, né? Pode ou não ser mais diversificado. Nós vamos falar um pouquinho disso também, do tamanho da fatia do seu público. Se vai ser um público pequenininho,
fechadinho, bem no funilzinho, ou se vai ser um público grande, vai depender do seu negócio. É importante destacar que o público-alvo está diretamente relacionado com o seu serviço ou produto. Se é um produto grande, amplo, ele vai ter um público grande. Se é um produto mais fechado, ele vai ter um público mais segmentado. Um produto como Coca-Cola, olha o tamanho de um público de uma Coca-Cola. Também de um brigadeiro, tem um público muito grande, mas vai depender do alcance da sua venda e do tamanho, do tanto que você consegue produzir um brigadeiro. E como definir, então, o público-alvo? O público-alvo, ele pode ser definido, então, por características de hábitos de consumo, preferências da região onde ele vive, poder aquisitivo e outras informações relevantes. Então, suponhamos que você tem uma pequena empresa e você queira caracterizar por aquelas pessoas que moram ali perto de onde você dá conta de atender e atingir o público. Então, você vai olhar ali, quem são as pessoas que provavelmente vão consumir brigadeiros? São pessoas em tal idade. É sexo feminino e masculino, isso aí não importa. Tem que ter formação educacional ou não, poder aquisitivo ou não, classe social ou não. Qual a localização? Vai ser ali no meu bairro, vai ser na cidade de Belo Horizonte inteira, eu vou conseguir mandar para Belo Horizonte todo, ou vai ser só no meu bairro, ou vai ser em 2 ou 3 bairros próximos, ou vai ser só na padaria próxima? Quais são os hábitos dessas pessoas? Isso é público-alvo. Eu posso também focar em outro tipo, eu posso fechar mais ainda esse meu perfil de consumidor. Eu posso ir para um perfil de consumidor mais segmentado ainda, que a gente chama de persona. Esse tipo de consumidor um tipo de... Antes disso, por exemplo, fechando um público-alvo, se eu fosse falar de moda, por exemplo, eu poderia dizer, então, que na moda eu poderia usar mulheres entre 20 e 30 anos, que moram em São Paulo, que têm curso superior, são da classe B, que ganham entre 4.000 e 6.000 reais, são apaixonadas por moda e decoração. Está dentro desse perfil que a gente usou aqui de segmentação, idade, sexo, formação educacional, que é para um produto moda, por exemplo. Então, eu teria um público-alvo aberto. Se eu quiser fechar mais ainda, que mulher é essa que ganha de 4.000 a 6.000 reais e que gosta de moda, para eu saber bem quem é esse tipo de mulher? Aí eu poderia trabalhar um público que a gente chama de persona. A gente vai trabalhar um pouco mais esses dados em marketing digital, eu vou convidar até especialistas para falar isso para a gente, que é uma estratégia muito boa para se usar nas mídias sociais. Aí a gente trabalha bem segmentado, que a gente chama de funil de vendas, trabalhando as personas. As personas no marketing é o perfil do comprador que seria o seu cliente ideal, né? É um personagem que você cria, com características de clientes reais, né? Você cria um personagem mesmo e pega quem seria essa pessoa, então, que teria de 20 a 30 anos, que moraria em São Paulo, que seria da classe B, que ganharia entre esses valores e que gosta de moda e decoração. Quais seriam as características pessoais dessa pessoa? O poder aquisitivo dela se já simulou ali em cima. O estilo de vida dela, quais seriam os interesses? O engajamento dela nas redes sociais. Então, você vai afunilando essas informações para você chegar num perfil ideal e aí você consegue traçar esses tipos de características através de pesquisa. E aí você chega mais ou menos no modelo. E aí você supõe que seria uma menina jovem, a gente deu até um nome aqui, Mariana, 22 anos, é uma blogueira, mora no Morumbi, formada em jornalismo, tem um blog, posta tutoriais de maquiagem, dicas de decoração em moda, sempre acompanha eventos de moda da região, participa de encontros com outras pessoas do segmento, é digital influencer, se preocupa muito com o que as pessoas veem nas suas redes sociais, nas horas vagas, gosta de praticar atividades ao ar livre e frequentar academia. Então, só para vocês entenderem como que é
A gente acha que vender é uma coisa simples, como que público é fácil, mas é só para vocês entenderem que público pode ser bem mais complexo do que a gente imagina. Então, só para vocês voltarem, vou voltar um pouquinho lá na frente, lá no início. Eu disse para vocês que quando a gente tem em mente a nossa organização, ela pode ser qualquer organização, privada, pública, nossa família, uma ONG, uma MEI, qualquer organização. Os nossos públicos, eles podem ser diversos. E para a gente saber quem eles são, a gente tem que entender que o público ele está pulverizado em vários segmentos. Primeiro, a gente tem que entender o que é um público-alvo. Público-alvo é aquele que a gente quer atingir vendendo o nosso serviço ou o nosso produto. Além do público-alvo, a gente pode segmentar ele mais ainda. O público-alvo ele pode ser bem fechadinho, mas a gente pode fechar ele mais ainda numa persona e chegar até delimitar ele basicamente. Então, eu quero vender determinado tipo de serviço ou produto para pessoas como a Mariana, de 22 anos, eu quero trabalhar só com esse público, de 22 anos, que tem um perfil nessa linha, que gosta de moda, que gosta de internet, que é influenciadora, que está nesse segmento, que gosta de esporte, e etc. e tal. E aí você está falando que você está trabalhando numa curva de um padrão que a gente chama aqui, ó, que é isso que a gente chama de curva, né? A curva do sino, que é estudada pelo Gauss, que é uma curva de 68% do seu público está aqui. Que é onde todas as empresas trabalham, onde todo mundo trabalha. 68%, 70% do seu público está aqui. Moda, lingerie, brigadeiro, tudo que você estudou, quem vai querer comprar meu produto é a Mariana, são as crianças da escola, vão estar aqui nessa curva. É um estudo estatístico que diz o seguinte: as pessoas com aquelas características, que gostam de moda, que gostam de brigadeiro, que gostam de determinado produto e serviço, vão se encontrar aqui nesse mesmo padrão. Eu faço a pesquisa, eu vou descobrir que as pessoas, então, que gostam de lingerie, por exemplo, são mulheres de 20 a 30 anos, que ganham de tanto, que têm um perfil de tanto a tanto, que são mulheres que estão comprando lingerie porque são jovens, bonitas, querem se sentir sensuais, bem vestidas, para, enfim, para atrair seus namorados e etc. e tal. Esse é o seu público-alvo, a sua persona. São pessoas, assim, efetivamente, onde a sua empresa vai trabalhar com mais afinco, com mais foco, com mais gana, para que ela dê o maior empenho e maior sucesso. E é onde o estudo estatístico diz que ela vai dar mais certo mesmo. Porque diz que 34 mais 34, que é onde está aqui o quadrante, né? 68% das suas vendas vão se concentrar neste perfil desse público. E que é onde você vai medir esforços. Só que hoje nós estamos falando de um mundo onde os públicos se pulverizam. E por que é importantíssimo a gente falar o tempo todo de públicos e falar de vendas e falar de pulverização? Que a gente vive momentos muito complexos da economia e da sociedade, onde você não pode eliminar nenhuma chance de público-alvo. Público-alvo não é cliente. Persona não é cliente. Todos dois são probabilidade de cliente. São estudos estatísticos da onde você avalia aquele perfil que melhor se encaixa com o seu produto e com o seu serviço. Então, se eu digo que a minha lingerie, o meu serviço ou o meu produto se encaixam melhor com determinado público que eu estudei e que vai querer comprar
Porque é jovem, porque vai querer vestir uma roupa mais bonita, porque se vai se sentir mais sensual, porque vai querer se sentir mais bonita, mais atraente, etc. e tal. Mas a gente não pode esquecer de outros públicos. E esses outros públicos também compram. Compram pouco, mas são 30% de vendas. E quando a gente fala de 30%, em momentos de crise, quando a gente está falando em um mercado de 70% que pode estar em crise, 30% é um número muito importante. Então, por que eu estou falando de 30% num mundo de 70% que é o seu foco, seu público-alvo, sua persona? Para a gente não se esquecer. Muitas empresas, às vezes, perdem mercados porque focam somente no público-alvo e na persona. E estão corretos, não estão errados, estão ok. Mas não se esqueçam dos outros públicos. Por quê? Porque os outros públicos que não estão aqui nesse retângulo estão aqui fora e são públicos também. Então, se aqui dentro desse retângulo estão as marianas, jovens de 20 a 30 anos, que compram lingeries, ou são as crianças de 10 a 15 anos, que gostam de brigadeiros, ou as mães dessas crianças que compram para as festas infantis, a gente não pode esquecer, por exemplo, dos motoqueiros que compram lingeries para as namoradas. Eles não estão aqui no retângulo. A gente não pode esquecer dos skinheads, por exemplo, que também compram lingerie para dar de presente. A gente não pode esquecer das mulheres de 50, 60, 70 anos, que são mulheres também que gostam de lingeries. A gente não pode esquecer das mulheres trans, que também gostam de lingeries. A gente não pode esquecer dos travestis, que também gostam de lingeries. Então, nós temos nesses 30% outros públicos-alvos que são desprezados nas pesquisas por eles não estarem no quadrante de maior proporção de vendas. E isso vai acontecendo à medida que você vai ampliando o seu leque de perspectivas de públicos fora da curva de vendas. À medida que você vai avaliando as pessoas que estão fora da curva, você vai percebendo que vocês têm pessoas que estão completamente abandonadas e esquecidas, e que são públicos maravilhosos. Aí eu vou falar do brigadeiro. O brigadeiro é um produto habitualmente feito de leite. E nós temos aqui, por exemplo, fora do quadrante aqui, dos 70% das pessoas que compram brigadeiros feitos com leite condensado, nós temos aqui os veganos, que não comem nem consomem nenhum produto feito com derivado animal, mas você pode desenvolver brigadeiros que tenham um derivado feito com produtos apenas vegetais para atender aos veganos. Vocês podem atender outras pessoas, por exemplo, que são diet, pessoas que precisam de fazer dietas ou são diabéticos, que não podem consumir açúcares, etc., estão fora do quadrante de venda dos 70%, eles estão no 30%. É um mercado de público que não está considerado público-alvo. Então, a gama de público-alvo é muito grande. Quando eu falo isso, as pessoas, quando elas estudam públicos, elas não podem focar apenas. Óbvio que na hora que você monta o seu negócio, você tem que entender para que serve o seu negócio. Por isso que o seu episódio número 1, propósito. Qual é o meu propósito quando eu monto a minha empresa? Eu quero fazer um produto que traga felicidade e sabor, prazer ao degustar um chocolate, que traga felicidade ao degustar um chocolate. E essa felicidade pode atender aos 100% desses públicos, desde que, óbvio, você tenha condições de ir desenvolvendo
produtos para todos os públicos. Você tem que ir crescendo aos poucos, às vezes você não pode fazer isso de uma vez só, claro, mas é importante que a gente converse aqui sobre essa amplitude dos públicos e que toda organização ela cresça pensando que, mesmo que ela comece pequenininha, atendendo somente um público pequeno, ela possa pensar em ampliar para esses públicos depois, né, ir crescendo. E isso é muito importante para que todos entendam. Então, o que a gente tem que ter em mente sempre? Em primeiro lugar, o propósito. Entender o seu negócio facilita para definir o público-alvo, sempre. Episódio 1 está lá no meu YouTube, é só ir lá, clicar e assistir. Entenda o propósito da sua empresa. Você entendendo para quem, o que você quer produzir, você vai entender para quem vai querer te consumir. É aquela história que nós falamos da Apple. A Apple, o que ela queria? Ela não queria produzir celular, iPhone, computador, né, iPad e computadores. Ela queria produzir um status para que as pessoas se sentissem empoderadas através da produção de um celular que deixasse as pessoas empoderadas. E isso que vocês têm que ter em mente. Qual é o propósito do seu produto e do seu serviço? Outra coisa é definir o seu público-alvo, sim. Que às vezes você é pequeno, você não pode produzir para tudo, mas não restrinja na sua cabeça. Restrinja, às vezes, no momento para crescer sempre, mas não restrinja na sua mente. Crescer à medida que for tendo infraestrutura, sempre, sempre. Meça, anote o público-alvo que você quer atingir no futuro. Quero atingir o público vegano, se o seu produto for um produto de alimentício, ou um produto cosmético, como no caso, por exemplo, da Organosumo, que já começou vegana, né? É uma empresa que já é vegana por essência. E usar estratégias comunicacionais para atingir cada vez mais e melhor seus públicos-alvos, como storytelling. Nós vamos falar do storytelling mais à frente, né? É narrar a história, contar histórias interessantes, ou dos seus clientes ou de vocês também, para que seu público-alvo seja cada vez mais interessante. Ou então trazer histórias do seu próprio público-alvo para que ele se identifique com você. Então, criar no seu público-alvo uma conexão com você e com o seu produto. O nosso próximo episódio, olha, tem um errinho de português aqui, que ficou um i em episódio comido, vamos fazer jus aqui à língua portuguesa, que a gente não pode errar nunca. O nosso próximo episódio da semana que vem será sobre pitch, no dia, não é da semana que vem, é daqui 15 dias, será no dia 8 de março, até no Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar sobre pitch, que é um momento muito importante, onde a gente vai aprender a apresentar a nossa empresa. O que nós vamos apresentar na nossa empresa? O nosso negócio para o nosso público-alvo. Agora, é um momento que a gente abre para alguma pergunta, para quem quiser fazer alguma pergunta, bater algum papo. O áudio está aberto aqui para quem quiser, ou então o nosso chat. Sheina, você gostaria de fazer uma pergunta? Ou pelo chat? Eu agradeço mais uma vez. A Sheina quer fazer uma pergunta, sim? Então, por favor, vamos lá. Se você conseguir abrir seu áudio, pode abrir.
Estou tentando, no ramo de plano de saúde, preciso definir meu público-alvo. O que você me sugere? Plano de saúde é muito amplo, né? Então, assim, no caso do plano de saúde, o ideal é começar mesmo por famílias, né? Óbvio. E o que você precisa fazer inicialmente é tentar entrar nas mídias sociais e fazer campanhas em grupos. Inicialmente, as campanhas em grupos, inicialmente, seriam basicamente o seguinte, chamar pessoas, fazer reuniões e tentar mostrar o material. Essa questão dos seguros que você vende, você teria que fazer reuniões mesmo, mostrar o trabalho, fazer tipo lives com as pessoas, montar um espaço na mídia social com pequenos áudios, com pequenos posts, mostrando as vantagens dos planos de saúde e fazendo esse tipo de comparativos dos materiais que você habitualmente está vendendo. O plano de saúde ele é muito genérico. A gente tem muitos grupos, né, de competição. Em Belo Horizonte, o plano de saúde que você está vendendo? Independente de ser em Belo Horizonte, o plano de saúde que você está vendendo? Minas, né? Minas Gerais. Então, assim, independente da amplitude, o que você precisa mesmo é criar um mecanismo de acesso aos grupos. Então, assim, o primeiro grupo é mídias, o segundo grupo é um grupo de WhatsApp e Telegram. Você precisa, principalmente, criar um hábito de convidar pessoas para conversar sobre esses públicos, sobre os seus produtos. É um processo meio lento inicialmente, porque vendas, nem sempre as pessoas estão abertas para te ouvir. Então, você vai ter que fazer vários convites, sabe? Sempre, chamar para vários convites sempre. Olha, eu estou vendendo isso, então eu gostaria de convidar para poder participar da minha reunião sem compromisso. É uma, é uma, as pessoas são muito resistentes às reuniões de vendas, mas é necessário que você faça, não é um processo simples. E nas mídias sociais, você tem que mostrar os diferenciais desse plano que você está vendendo e trazer testemunhos também. É muito importante que o seu cliente, ou que o seu plano tenha diferenciais que você possa mostrar. Por exemplo, existe um plano de saúde em Belo Horizonte, que é um dos que é mais vendido, que hoje está fazendo agora, por exemplo, anunciou que está fazendo agora o plano de saúde 100% online. Ele está, então o que ele está fazendo? Ele está vendendo agora, existe o plano de saúde que a pessoa vai lá no médico. E agora, com esse negócio da pandemia, ele viu que tinha lá os atendimentos online, que funcionou razoavelmente bem, então agora ele está vendendo um plano de saúde 100% online, que provavelmente é muito mais barato, e que as pessoas vão poder acessar esse plano online, e óbvio que vai ter algum nível de limite de atendimento online, onde ele vai ter, a pessoa que pagar vai ter um atendimento, por exemplo, de pronto atendimento presencial, entendeu? E hospitalar, mínimo, alguma coisa assim, só não vai ter atendimento de consultório. Estou entendendo isso porque eu não conheço. Então, quer dizer, é uma estratégia nova que esse plano de saúde aqui de Belo Horizonte criou, uma coisa nova que ele criou. Então, tem que trazer esses agregados. Você tem que, de alguma forma, conseguir buscar esses atrativos desse plano de saúde e colocar isso para mostrar para esses seus futuros clientes. O seu público é um público muito amplo. Você pode fatiar ele, por exemplo, se você tiver
porque os planos de saúde, eles têm preços por faixa etária, você pode trabalhar grupos, você pode trabalhar com jovens que não são casados, casais recém-casados, você pode trabalhar planos de saúde para casais já mais velhos, esses são os planos mais caros, né? São os mais complexos de vender. Então, você pode até fatiar, tentar trabalhar com segmento de pessoal mais jovem, que os planos de saúde são mais baratos, e provavelmente tem uma quantidade de venda maior, porque por ser mais barato, né? O custo do plano é mais barato. Enfim, tentar dividir em pacotes e tentar segmentar seus públicos e tentar fazer isso, fazer equipes de grupos de venda nesse perfil. É uma estratégia a se pensar. Mas tem que ir para a rua que eu digo, para o online, para o convite de encontros, você tem que arrumar uma estratégia de reuniões e talvez possa começar com amigos. Chamar 2 ou 3 amigos e pedir para esses amigos trazerem amigos, tipo reunião de encontro mesmo, de uma sexta-feira, e que não seja na sexta, porque ninguém vai querer, e que seja mais coisa rápida, de meia hora, que não tome muito tempo das pessoas. É o que eu habitualmente tem que ser. E quando busco o PME, separo por setores. O PME, o que é? O PME. Micro, né? Então, microempresário. Exatamente. Então, é isso. Quando você for fazer por empresa, dessa forma. Tenta segmentar esses públicos e fazer essas grades, faz um calendário e tenta fazer isso, que é o melhor caminho. Tem pessoas que gostam de fazer visitas só presenciais. As presenciais, geralmente, elas têm um resultado muito positivo. A empatia, né, do presencial é muito positiva. Mas, hoje em dia, o mundo está muito corrido, está muito complexo. Então, não se prenda no presencial. Tente, tente pedir apoio para o seu círculo de amizade e, e tente fechar bate-papos online, isso vai te facilitar muito, e se mostre online mais, sabe? Coloque-se mais de uma forma pública, né? Se você não tem ainda um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, um Twitter, é fundamental que tenha, e comece a se posicionar de uma forma mais online. No início, às vezes, é mais difícil, mas não é impossível. Nós vamos falar isso nos próximos capítulos. No próximo, sobre pitch, é fundamental, e então é importante que você faça isso, e peça ajuda ao seu grupo social, no prédio onde você mora, ou no bairro, se você mora em casa, nos seus vizinhos, faça reunião, e o online está aí para te ajudar muito nisso. Tanto o Google Meet quanto o Zoom são salas gratuitas de reuniões que você gasta, que você tem aí, para poder fazer bate-papos gratuitos. Isso vai poder te ajudar muito e te auxiliar muito nesses momentos de vendas e de apresentação do seu produto. O nível de concorrência nesses segmentos são altos, mas todo segmento de venda tem concorrente. E todo concorrente é saudável. Só não sobrevive na venda quem não tenta. E o concorrente é importante para que você aprenda com o diferente, com as novas estratégias, e isso é fundamental. Então, é totalmente possível. Ok? Mais aí alguma dúvida, algum questionamento? De nada. Fico muito feliz que você participa sempre comigo aqui. Vai ser muito bom, né? Se você vier na outra semana, vai ser ótimo, a gente bate um papo. A Sheina está sempre aqui comigo participando. Depois você abre seu vídeo, seu áudio nas próximas, não fica aí só com o seu nomezinho, não, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço
a participação, a audiência. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube, baixado no YouTube, e o próximo episódio vai ser no dia 8 de março, nós vamos falar sobre pitch, e fico aqui com mais uma jornada voluntária de como sua empresa comunica. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, obrigada, Sheila.